A palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera no dia a dia, o homem consegue a autorrealização. Compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa, é muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos após repetidas, fáceis processos que engendram. A tolerância, desse modo, para com as faltas alheias, não pode ser descartada no clima de convivência humana e social. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograraste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionando, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque erraste, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. O homem que ama, a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui, com muita gratidão. Quero pedir que o mentor espiritual de cada um de vocês possa estar aproximado para que as palavras possam fazer sentido, para que a inspiração possa chegar, e para que estejamos, ao final da fala, melhores do que aqui nós chegamos. Que Jesus nos abençoe, que possamos fazer esta reflexão da noite, aqui na Casa da Fraternidade, Noélia Rodrigues Duarte. A quem saúdo a todos, em especial em nome de Luiz, que vem carinhosamente estimulando para que estejamos sempre juntos, e desejar desde já um feliz 2005. Essa palestra, essa fala, se refere a um ciclo que termina e um ano que se inicia. Então a gente vai falar aqui algumas coisas trazidas pelos espíritos e com quem nós nos inspiramos, em especial Emmanuel e tantos outros, para refletirmos sobre esse ano que termina e sobre esse ano novo que se inicia em breve. Vejamos que todo ciclo que se fecha, a nossa vida ela é feita de ciclos. 9 meses de gravidez, a criança que mama até determinada idade, aquele tempo de amadurecimento infantil, a infância, depois o ciclo da adolescência, o ciclo da juventude. E outro dia fizemos até um trabalho para falar ainda dos ciclos que vão após a idade adulta, né? Os ciclos dos idosos, né?
idade avançada. E são ciclos, né? Mas ciclos também de aprendizados, ciclos de um aniversário que fazemos, comemorando mais um ano de vida. E agora fechamos esse ciclo do ano de 2024, que nos trouxe tanto aprendizado, tantas novidades, uma inteligência artificial. Agora, terminando o ano, sei lá se são discos voadores ou drones, o que quer que seja. Ciclos, um ano rico de muito aprendizado. E o que acontece é que quando esses ciclos se fecham, a necessidade que façamos um balanço, que façamos um movimento de olhar para essa etapa, um movimento de analisar aquilo que fizemos, por onde seguimos, o que queremos levar conosco, o que queremos deixar para trás. Então, um ciclo de avaliação desse ano que passou, onde vamos fazer aqui uma revisão, né? Cada um de nós vai fazer, em particular, na sua casa, no seu fim de ano. Agostinho nos orientava que fizéssemos diariamente essa revisão da vida, do dia, que eu fiz de bem, o que eu fiz de mal, que eu posso corrigir, mas agora nós vamos fazer essa revisão por esse ano que se finda. Como foi esse ano que passou? Nós conseguimos perdoar as pessoas que nos feriram, nós conseguimos esquecer as mágoas daqueles que caminham conosco, que muitas vezes nos decepcionaram, porque precisamos deixar para trás. Para encerrar um ciclo é necessário que se deixe para trás aquilo que fica e não levarmos conosco aquilo que possa nos prejudicar ao enfrentamento de novas etapas, novos desafios. Então, e também, por outro lado, também não só analisar aquilo que nos magoou, que nos feriu, mas principalmente analisar o que aprendemos, o que de bom construímos, o que de bom recebemos, tudo que nós conquistamos do ponto de vista material, mas especialmente do ponto de vista espiritual. E o quanto de gratidão que nós levamos desse ano. Porque é importante sermos gratos, é importante termos essa gratidão. Eu tive, os últimos 2 anos, um desafio de, não só eu, também minha esposa, Ana, também, tivemos imensos desafios de saúde, mas nenhum desses desafios nos paralisou, nenhum desses desafios fez com que desistíssemos dos nossos objetivos, de continuar nos nossos trabalhos, na nossa contribuição para a construção dessa doutrina, para a construção de um mundo melhor. Porque o mundo que está à nossa volta é um mundo caracterizado pelo existencialismo lá de Sartre, de Simone de Beauvoir, né? Que é uma corrente filosófica, o existencialismo, que coloca o indivíduo no centro da própria existência. E que diz que a vida, isso é não o que nós acreditamos, é o que o mundo prega, de que a vida não tem um sentido pré-estabelecido, que cada um é responsável de criar o seu próprio propósito por meio das suas escolhas, seu próprio sentido por meio das suas ações, e que cada um desfruta de uma liberdade pessoal e restrita, mas também de uma responsabilidade individual. E por essa falta de sentido, o existencialismo prega que a angústia faz parte
dessa falta de objetivo, e nós temos que conviver com a angústia. Existe uma vertente do existencialismo, uma vertente ateísta de Sartre, que vai argumentar que se Deus não existe, não há uma essência ou um propósito divino dado ao ser humano, e que a nossa existência precede a nossa essência. Isso é o que o mundo prega, é o que vemos vigorando no mundo. A existência que precede a essência, não há alma, não há espírito, só há gozo, prazer, desfrutar o máximo que se pode. Cabendo ali aos indivíduos criar seus próprios valores, a sua própria moralidade. Nós não pensamos dessa maneira. Nós não pensamos dessa forma porque nós aceitamos um convite especial. Nós aceitamos um convite de Jesus, que lá atrás, quando aqui chegamos, movidos por esse convite, nós aceitamos mudar a vida, mudar a nossa vida, dar um novo rumo, um novo sentido à nossa existência. Nós pretendemos nos libertar desse cativeiro da matéria, desse cativeiro das nossas paixões inferiores, com muita dificuldade, é claro, né? Mas para seguir esse jugo de Jesus que ele nos propõe, o jugo leve e suave, da consciência tranquila e da paz que ele nos oferece. Mas claro que todos nós sofremos no mundo as mesmas influências de todos. Somos também levados a erros, temos interpretações equivocadas e o materialismo também nos seduz também de alguma forma. E nos afastamos também do aspecto espiritual que nos caracteriza, como todos. Mas há para nós alguns momentos semanais que a Casa da Fraternidade nos proporciona, outras casas espíritas também, e o próprio Evangelho no Lar, e a nossa conexão com essa doutrina maravilhosa faz com que a gente possa ter alguns momentos de alerta para que a gente possa estar despertos, estarmos acordados para essas influências que somos levados a erros e a interpretações equivocadas da vida. Fazer como Francisco de Assis, que luta por uma libertação das suas amarras ali com muitas dificuldades, buscando ali o caminho, a verdade, a vida, buscando amadurecimento espiritual, buscando o seu desapego das coisas materiais, vivenciando ali a humildade, o trabalho para o bem, a prática da caridade. E o que eu quero trazer, não é nenhuma novidade, mas eu quero trazer exatamente essa ideia dessa dicotomia, desses conflitos, dessa interpretação que muitas vezes é equivocada, para que a gente possa, após esse balanço daquilo que aprendemos, daquilo que ganhamos, daquilo que vivenciamos, e em especial daquilo que de bom fizemos, com a aceitação desse convite de Jesus e com a nossa participação na Casa da Fraternidade, né? Essa vivência desse lado especial que nos faz caminhar em direção à evolução. Porque nada vem pronto, não há mudança abrupta, há sempre um espírito de sequência regulando a nossa evolução, regulando a nossa própria natureza. E a evolução exige de nossa parte um esforço consciente, um esforço inteligentemente dirigido, e cada passo em benefício do nosso espírito sempre custa muito trabalho, dá muito trabalho,
custa grande esforço de nossa parte, uma luta e um esforço grande de nossa parte quando se trata de evolução do nosso espírito, né? Nem todos os aflitos, como diz Emmanuel para nós, nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Ou seja, nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Essa é a lição de Emmanuel no Pão Nosso 130, capítulo 130. Acontece isso mesmo, muitas vezes presos, sem essa luz que a doutrina nos oferece, que nos desperta, nós vivemos muitas vezes como aflitos, sem saber nos desapegar daquela aflição, renunciar àquele objeto de desesperação, de sofrimento. Então, evolução é muito diferente daquilo que se imagina. Que esse ano de 2025 a gente possa compreender isso com muita profundidade. Compreender que evolução é opção. Evolução é escolha. Nem todos querem renunciar à mágoa, nem todos querem renunciar à vingança, nem todos querem renunciar à tristeza. Então nós precisamos compreender que evolução é mudança, é opção, é querer, né? Dentro desse novo ciclo de 2025, que a gente possa saber viver esse novo ano bem ajustados a esses paradigmas da imortalidade, da reencarnação, da comunicação com os espíritos, da ética, da moral, da lógica, da razão, desses ensinamentos de Jesus que são compreensíveis, inteligíveis pelo Espiritismo, que veio nos trazer essa compreensão e essa capacidade de saber de que se trata e a profundidade e a verdade da mensagem. Mas tudo isso que eu estou falando é algo que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, mas principalmente há essa ideia que também está lá, que é de que o futuro não é incerto. Viver dentro desse paradigma de que nós estamos construindo o nosso futuro a cada dia. De que nós vamos aprendendo aos poucos a não fazer como aquelas pessoas que acreditam em soluções imediatas para os seus problemas da existência. Problemas que são produzidos por elas ao longo de muito tempo e que não vão ser solucionados de maneira mágica, de maneira milagrosa e fantástica. Há que ter uma capacidade de raciocínio para que a gente não se entregue a essas aventuras ou a essas propostas que nos oferecem uma libertação milagreira, fantástica, com uma solução imediata para problemas que levamos, às vezes, séculos na construção e que demandarão também algum tempo na desconstrução desses problemas. Aos poucos, para podermos desatar esses nós, desamarrar esses laços apertados, para podermos nos libertar de problemas que nós é que construímos, nós é que fizemos esses nós e esses laços e nos amarramos a eles, e vamos precisar de tempo para a solução deles, né? E consciente de que a Casa Espírita é uma oportunidade para nós de conscientização, de libertação, mas principalmente de trabalho. Mas pelo fato de sermos frequentadores da Casa Espírita, não significa que nós estejamos indenes ao sofrimento e à provação. Nós entendemos que aquilo que nos produz evolução
E compromissos assumidos, eles devem ser cumpridos. E nós devemos cumprir, mesmo que sejam esses compromissos de sofrimento, de provação, de luta. Os espíritos nobres, eles não têm nenhuma obrigação de nos poupar das dificuldades, que são dificuldades que fazem parte do nosso processo evolutivo. Eu falo isso, mas, assim, claro que não como o conselheiro que já aprendeu ou como alguém que já sabe. Porque eu sou o primeiro a estar sempre naquela energia de solicitar o abrandamento das dificuldades aos espíritos nobres que me acompanham, mas de uma certa maneira me sinto sempre muito acarinhado por eles, por tudo que recebo, né? Conhecer essa doutrina, nada melhor do que falar que em 2025 a melhor proposta que podemos ter para o desenvolvimento desse ano que se inicia é viver dentro desses paradigmas do Espiritismo, porque conhecer a doutrina, esses ensinamentos do Espiritismo é uma bênção sem comparação, né? Estamos livres daquele pensamento muitas vezes trazidos por outras doutrinas, da ideia de um Deus que castiga, ou que premia, ou de um Deus que aceita e se sensibiliza com oferendas materiais, sacrifícios supérfluos para solucionar. Mas, diferente disso, um Deus, um condutor da nossa existência, que reconhece o nosso trabalho, reconhece o quanto nos esforçamos e o quanto muitas vezes aquele esforço pode ser considerado como algo que nos abre portas a novas oportunidades e a seguir em frente. Buscar essa compreensão de que o Espiritismo não vai se adaptar à nossa maneira de ser e de acreditar, mas que nós aqui devemos seguir o Espiritismo. Não é ele que nos segue, nós que seguimos o Espiritismo, né? Dando sentido à nossa vida, encontrando nele, no Espiritismo, na relação, na caridade, no trabalho, encontrando nele o sentido da vida, o sentido da existência, o sentido de vivermos em sociedade, o sentido de fazer pelo outro aquilo que ele ainda não pode fazer, o sentido de receber também aquilo que ainda não somos capazes de fazer, né? Então, fazer essas nossas escolhas, dando sentido à nossa existência de acordo com aquilo que somos, né? Espíritos imortais, com vistas a uma imortalidade, com vistas a uma vida que se começa a construir para sempre, e não para um agora, não uma vida de premiações financeiras, que aqui tudo permanecerá, uma vida de transformação íntima, uma vida de construção do nosso ser, construção de virtudes em nós. Sócrates dizia que ele ensinava aos gregos, na época, de que eles deviam saber que eles tinham uma alma e de que enriquecer aquela alma era a tarefa mais importante da vida, da existência. E assim nós, repetindo Sócrates, 2400 anos depois, enriquecer o nosso espírito é ainda
é sim a tarefa mais importante da vida. Enriquecer no sentido de desbastar arestas, diminuindo as nossas grosserias, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. E enriquecer no sentido de construir virtudes, construir tolerância, construir paciência, construir dedicação, construir coragem, construir amorosidade, né? Tem uma história de um mestre hindu que recebe um jovem discípulo que era muito egocêntrico, só pensava em si, e pediu àquele mestre que pudesse guiá-lo na sua jornada espiritual. E no início o discípulo estava lá muito entusiasmado, assim como no Espiritismo nós vemos que muitos, quando ali chegam, também estão muito entusiasmados, e com o tempo eles vão, às vezes, perdendo aquele entusiasmo, perdendo aquela dedicação e terminam por abandonar. E aquele discípulo estava assim, muito entusiasmado, e escutando e absorvendo ali todos aqueles ensinamentos do mestre. Mas com o passar do tempo ele começou a perceber que não estava tendo aquelas recompensas por todo o esforço que ele estava fazendo na compreensão das mensagens. Ele não estava sendo valorizado, não tinha recompensas tangíveis pelo seu esforço, não estava conseguindo adquirir poder, reconhecimento, status espiritual que ele imaginava poder alcançar rapidamente. Assim, parece que é uma história que se adapta muito bem às casas espíritas, porque na casa espírita também é assim. Muitos que chegam querem logo receber todo aquele status espiritual, toda aquela dedicação, a dedicação de todos, a possibilidade de realizar tudo, ainda sem aprender, mas quer já ensinar a todos, né? E ele passa a reclamar que aquele mestre não lhe oferecia o devido reconhecimento, de que não lhe dava ensinamentos mais avançados, que o fariam crescer mais rapidamente, que ele sentia que merecia muito mais do que aquilo que ele estava recebendo. O mestre, então, pacientemente, continuou a ensinar ele, não se preocupou com as suas reclamações, mas percebeu que havia ali um desequilíbrio, né? Então, um dia leva ele até um rio, pediu para que ele enchesse uma jarra de água e levasse até o mestre. Quando ele trouxe aquela jarra de água cheia até o mestre apenas olhou a jarra e disse: eu queria mais água. Aí o discípulo retrucou: mas como é que eu vou lhe dar mais água? Eu teria que derramar essa água para que eu pudesse lhe dar mais. E aí, ainda sem entender aquilo que o mestre queria lhe ensinar, diz para o mestre: não, a jarra já está cheia, eu fiz aquilo que me foi pedido. E aí o mestre então explica para ele: assim é seu coração. Você está cheio de si mesmo, cheio de desejos e expectativas e vontade de receber. Até que você esvazie essa jarra e comece a dar, não haverá espaço para receber mais ensinamentos verdadeiros ou sabedoria. Somente quando você der o que possui é que poderá realmente crescer. Então o discípulo entendeu que aquela atitude dele de apenas querer mais, esperar, querendo mais, sem oferecer nada em troca a ninguém, aos outros, estava impedindo ali o seu próprio progresso, né? E aí ele começa a se dedicar lá no caminho, entendendo que sabedoria é uma troca, né? Que não é uma aquisição unilateral, né? Isso me faz lembrar que eu passei alguns anos na Casa Espírita, no Caritas, e eu queria falar. Em determinado momento eu queria fazer palestra.
e não tinha oportunidades para fazer palestra. E aí surgiu uma oportunidade de que eu ficasse me responsabilizando por uma doutrinária num dia de segunda-feira, e eu tinha a obrigação de chegar, abrir a casa, receber o palestrante, levá-lo, ouvi-lo, depois me responsabilizar por fechar o ambiente, todas essas tarefas administrativas numa direção, uma casa muito pequena. E o que é interessante é que eu fiquei 3 anos ouvindo. Todas as segundas-feiras, ouvindo. E aí dali, depois desses 3 anos, começaram a surgir oportunidades para que eu pudesse falar, né? Então eu entendi que eu não poderia ter começado a falar sem que eu tivesse aprendido antes a ouvir. Então é essa a lição que muitas vezes a vida vai nos trazendo, e muitas vezes a gente não enxerga que por trás de toda a atitude, toda a conexão, todo o aspecto material da nossa existência, há um aspecto espiritual superior e que está ali presente, né? Por exemplo, nós temos desejos materiais para esse ano de 2025 que se inicia. Mas tudo que diz respeito à matéria tem uma correspondência espiritual. A gente deseja saúde para esse ano de 2025. Mas por trás da saúde tem que ter equilíbrio interior, e a fé nos traz esse equilíbrio interior muitas vezes. Então, a saúde do corpo, ela também é um reflexo do nosso estado espiritual, e que pode ser alcançado, esse nosso estado, esse nosso equilíbrio interior pode ser alcançado através do aspecto espiritual que é superior, a fé, a serenidade, o otimismo, que vão fortalecer esse nosso equilíbrio e, de certa maneira, impactar o corpo, né? A gente quer paz para 2025, mas como é que eu posso ter paz sem o perdão e a resignação em mim? Eu não posso ter paz se vivo um drama de saúde e não tenho uma resignação com esse drama que vivo. Então não há paz. Só há paz se eu vivo a minha dificuldade com resignação. Aí a paz pode ocorrer. Como é que eu posso ter paz se eu não tenho perdão? A paz não se estabelece, né? Então a paz, ela vem do perdão, dessa nossa aceitação das provas da vida como sendo essas oportunidades de crescimento para todos nós, né? A gente quer prosperidade, mas prosperidade está por trás da virtude espiritual do trabalho, do esforço honesto, reto, né? Prosperidade é sempre fruto do trabalho perseverante e da honestidade, da retidão, né? Então as conquistas materiais, elas devem ser um meio para o nosso progresso espiritual. Elas são um meio para o nosso progresso espiritual. Então, a gente perceber esse ambiente maior que nos envolve, na casa espírita, a gente encontra o estímulo que nos impulsiona a seguir de melhor maneira, porque estabelecemos uma sintonia fundamental. Sintonia é harmonia, é identidade, é harmonia, é semelhança de pensamentos, é afinidade moral. Então essa oportunidade de estarmos na Casa da Fraternidade, vivenciando essa sintonia com todos que lá se encontram e compartilhando com todos essa identidade de pensamentos, essa afinidade moral, porque, de uma certa maneira, o conjunto dos nossos pensamentos é um reflexo das nossas experiências individuais. Mas a gente tem
a partir dessas experiências, o nosso conjunto de pensamentos que estabelece sintonia. Mas, além disso, nós temos também os estímulos que recebemos e que nos impulsionam a pensar de uma maneira ou de outra. É outro fator da sintonia, os estímulos que recebemos. E ali, na Casa da Fraternidade e na doutrina espírita, nós recebemos estímulos para estabelecermos, sim, sintonia com outros, com aqueles que conosco ali convivem, compartilhando propósitos, compartilhando esse nosso desejo, né, de fazer o melhor. Inspiração é outro aspecto da sintonia, a inspiração que recebemos. Muitas vezes recebemos inspiração dos mesmos espíritos, voltados para esse bem, por tudo aquilo que construímos conjuntamente. Né? Que nós possamos ter sintonia nesse ano, a partir da nossa experiência, a partir do estímulo que recebemos e a partir da inspiração. O Evangelho sendo essa bússola para nós, para a nossa vida. A partir do momento que nós tocamos, que nós nos relacionamos com o Evangelho, vivemos uma luta. Não há ilusão de pensar que vivemos numa calmaria. Pelo contrário, aqueles que vivem iluminados pelo Evangelho são os que mais lutam. Existe uma luta constante, porque há esses que querem trazer a dificuldade. Mas é assim, a partir dessa luta, que nós nos iluminamos e iluminamos a todos aqueles que conosco nos relacionamos, conosco se relacionam. Né? Então, a caridade, nesse sentido mais profundo, que é sentir, pensar e falar como Cristo, que é o que Emmanuel nos diz. Aprendermos a sentir, pensar e falar como Cristo. Essas lutas, o Evangelho é a nossa bússola. As lutas, elas permanecem. Mas, antes, tudo que fazíamos não nos gerava nenhuma dificuldade ou incômodo. Agora, orientados por essa bússola do Evangelho, muitas coisas que fazemos já nos trazem incômodo, já nos trazem um outro sentimento. Oh, será que eu fiz bem? Será que devia caminhar dessa maneira? Será que isso é certo? Será que isso é ético? Será que, como espírita, deveria ser esse o caminho? Então o Evangelho traz essas reflexões ainda mais profundas. A luta se estabelece a partir do momento que vivenciamos o Evangelho. Né? Então, daí porque a sintonia é fundamental, que sempre corre por nossa conta. A gente lutar para que estejamos nesse caminho do crescimento, né? E não entregue ao sabor do mar e das ondas. A bússola do Evangelho faz com que a gente possa saber onde e como localizar o bem e o mal e utilizar a nossa vontade na escolha daquilo que devemos fazer. Né? Então, que nós possamos, em 2025, cultivar vínculos saudáveis com as pessoas, descobrindo com elas valores em comum, permitindo que as pessoas possam ser elas mesmas, que a gente possa aprender a dialogar, sabendo ouvir com atenção, dizendo o que pensamos, mas sempre com tato, né? Falar a verdade. Chico, certa feita, perguntaram se deveriam falar a verdade, porque só falavam a verdade. Ele disse, sim, fala a verdade, mas em gotas, não em litros, né? Porque muitas vezes a verdade pode ferir alguém. Então, aprender a dialogar, cultivar a confiança com aqueles com quem nos relacionamos, mantendo sempre nossa palavra, admitindo quando estamos errados, sabendo perdoar, né? E seguindo de uma forma mais harmônica. Emmanuel vai dizer que, eu já disse isso muitas vezes, mas gosto sempre de repetir, que ele dizia a Chico, e Chico diz que Emmanuel
sempre foi para ele um sinônimo de trabalho. Nunca esteve à disposição dele para escutar as queixas dele. E ele disse, antes que eu abrisse a boca para reclamar de qualquer coisa, ele dizia para mim, Chico, a dificuldade que o trabalho não resolver, eu também não resolverei. Vamos trabalhar. Que possamos ter um 2025 de muito trabalho. Né? Cada ano é sempre uma oportunidade nova para nós de progresso, para seguirmos em frente. O Emmanuel, quando procura Jesus, vai procurá-lo à noite, e Jesus vai perguntar, senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que ali já pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Ou seja, se tivesse me procurado de dia, já ia estar demonstrando fé e humildade. Seria melhor, né? Então, e Jesus vai dizer, agora está compelido a destruir os seus castelos de exclusivismo, né? Que ainda diz, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Diz outras coisas, mas não vou me alongar. Mas imagina, encontra um ponto de referência, que Jesus possa ser esse ponto de referência para a regeneração de toda a nossa vida. Muitos de nós nem têm essa necessidade. Queria fechar essa fala dizendo que em toda a literatura espírita que eu vejo, os espíritos eles estão sempre preocupados com uma coisa básica e fundamental para eles. Sempre preocupados em reparar o mal perante aqueles que eles tenham infelicitado ou ferido. Reparar aquilo que eles tenham feito de mal aos outros. Que sabemos não fazer o mal a quem quer que seja. Que 2025 possa ser um ano de paz, de amor a todos nós. Desejo a todos da Casa da Fraternidade, Noélia Rodrigues Duarte, que em 2025, um 2025 de muito trabalho, de muitos desafios, de muito aprendizado, mas, acima de tudo, de muita paz, com Jesus no coração. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Vamos nos preparar para receber a boa energia proveniente dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta e respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue respirando assim. Disse Jesus, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Assim, mesmo vivenciando dificuldades e problemas, Ele sempre está conosco. Disse também Ele, vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes na presença de Jesus e seus representantes, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe ela penetrar em seu ser. Enquanto isso,
a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias que irão lhe fortalecer para enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo seu tronco, até lhe envolver todo o corpo. Permaneça usufruindo desta boa energia e ore em silêncio. Agradeça a Deus. Lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com Deus. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja a todos. Fiquemos em paz.